Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, estou aqui de volta para a gente seguir com o tema da audiência de conciliação e mediação. Na aula passada, a gente já falou um pouquinho sobre os mediadores, conciliadores, os princípios que regem a conciliação e a mediação, e agora a gente entra especificamente na audiência em si. Se você não assistiu a aula passada, assiste, tá aqui em cima o cardzinho para você assistir. Claro, não é inscrito no canal, se inscreve, compartilhe o conteúdo, deixa o seu comentário aqui, deixa a sua dúvida, tá bom? Vamos lá então para começar trabalhando com as hipóteses em que a audiência de conciliação, essa audiência, não será realizada. Olha o que diz ali o código já na parte inicial. A audiência será realizada em todos os processos que admitam autocomposição e que não haja manifestação contrária dos dois polos da relação processual. Gente, lembrando, no nosso código, esta audiência é uma regra. Excepcionalmente, ela não será realizada. Mas, repito, a regra é que a gente tenha essa audiência. Então, a primeira hipótese que a gente tem de que essa audiência não será realizada é naquelas situações em que os direitos em jogo, os direitos que estão em discussão, eles não admitem autocomposição. Então, se o direito não admite autocomposição, essa audiência não é realizada. A segunda hipótese ocorre quando ninguém quer a audiência. Então, o autor diz lá na petição inicial dele, olha, eu não quero essa audiência. O réu vem e manifesta também, de forma expressa, o desinteresse por essa audiência. Nesse caso, ela não vai ser realizada. Agora, cuidado. O autor manifesta o seu desinteresse lá na petição inicial. E o réu, professor? O réu faz isso quando? Ele faz na sua contestação? Claro que não. Por quê? Porque a contestação vai vir depois desta audiência aqui. Então, o réu vai manifestar o seu desinteresse nessa audiência de conciliação ou mediação por meio de uma petição. Uma petição que não é a sua contestação. Como que funciona? Olha o que diz aqui, ó, a segunda parte da frase que eu trouxe para você. O autor pode manifestar o desinteresse na inicial, como eu disse para vocês, e o réu por meio de petição com pelo menos 10 dias de antecedência da audiência designada. Em resumo, quando o juiz recebe a sua petição inicial e determina a citação do réu, ele vai estar sim realizando, ou melhor, designando essa audiência. Por quê? Por mais que o autor tenha dito que não quer, ele vai designar porque ele precisa saber do réu. Se o réu não falar nada, se o réu não se opuser, a gente vai presumir que o réu quer a audiência. E a audiência vai acontecer. Agora, se o réu também vem e manifesta seu desinteresse por meio de petição com uma antecedência mínima de 10 dias, aí a audiência será cancelada, não será realizada. Beleza? Prof, agora imaginemos o seguinte, eu tenho lá o autor na petição inicial e tenho 3 réus, tá? O autor diz na inicial dele que não tem interesse na conciliação. Um dos réus, ou 2 desses 3 réus, vêm e dizem, não queremos audiência, e o terceiro réu silencia. A princípio, a audiência será realizada. Olha a observação que eu coloco aqui embaixo, ó. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes. Em resumo, se eu tiver 10 partes desse processo judicial, 9 dizendo que não querem e uma não se opõe à realização, em princípio a audiência vai acontecer, porque, repito, a regra do código é que a audiência ocorra, tá? É claro que na praxe forense tem se verificado muitas vezes que, havendo manifestação de vários sujeitos do processo, no sentido de não ser realizada a audiência, muitas vezes o juiz então não designa e diz assim, olha, você que tem interesse aí no acordo, apresenta uma proposta escrita. Isso acontece, certo ou errado, isso é uma outra discussão, mas vem acontecendo. Beleza? Tranquilo? Avancemos para o seguinte. Professor, é fácil conciliar? Não. É fácil mediar? Não. Existem dias que as pessoas estão mais propensas a fechar um acordo? Seguramente sim. Seguramente sim. E em algumas situações, o conciliador ou o mediador percebe
que aquele litígio ele pode sim ser solucionado pela autocomposição, porém não naquele dia. Digamos que as partes certas no dia errado. Naquele dia, as partes estão com algumas situações externas a esse litígio que estão impedindo elas de voltarem a dialogar e encontrar uma solução. Isso pode acontecer? Pode. Quando você tem um conciliador hábil, um mediador hábil, alguém com experiência, com capacitação, ele pode ter essa percepção de que o litígio pode sim ser solucionado pela conciliação e é a solução mais adequada para o caso, mas naquele momento não. Não está num dia bom, como qualquer pessoa em qualquer área, né? Seguramente você já fez provas em que estava num dia bom para fazer prova e parece que tudo flui, há uma facilidade de escrever o que pensa, há uma facilidade de lembrar o que estudou, e tem dia que o negócio não flui. Eu tem dia que tenho facilidade para dar aula, tem dia que eu me arrasto para dar aula, tem dia que eu tenho facilidade para redigir uma petição, tem dia que eu tenho dificuldade. Eu gosto de correr, tem dia que eu corro que é uma beleza, parece que, nossa, tá fácil. E tem dia que eu não sei por que razão estou me arrastando e não consigo evoluir. É normal em tudo. Então, olha o que a lei prevê. A lei prevê a possibilidade de designar-se novas sessões de conciliação ou mediação. Olha lá. Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias a composição das partes. Isso aqui, gente, a ideia é não esperem muito, né? Não deixem isso passar por muito tempo, senão acaba perdendo um pouco o momento. E se nota-se que é necessário, né? Se acaba se notando que é necessário mais uma sessão, por que não fazer? Por que fugir da sessão? Se é possível realizar, se verifica-se que é necessária essa realização, então vamos fazer essa próxima sessão. Beleza? Próximo ponto, prazo para esta audiência. Cuidado. É óbvio que as pautas não devem demorar muito, né? Não deve demorar muito para ter essa audiência. Só que o que a lei prevê é um prazo mínimo e não um prazo máximo para a realização dessa audiência. Olha aqui, ó. A audiência será designada com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser o réu citado com pelo menos 20 de antecedência. Então é antecedência mínima de 30, tá? Como assim antecedência mínima de 30? A partir do momento que você ajuiza. A partir do momento que eu ajuizo, a audiência pode acontecer daqui a 10 dias? Não. Daqui a 15? Não. Daqui a 20? Não. Daqui a 30? Sim. Daqui a 35? Sim. Então, pelo menos 30 dias de antecedência a contar ali, né? Se eu pegar a audiência e o dia que eu ajuizei a demanda. Essa é a ideia. E o réu, com uma antecedência mínima de 20 dias, ele deve ser citado. Beleza? Todas estas informações, lembrando, estão no artigo 334 do CPC, que é o artigo que trata de todas essas regrinhas sobre audiência de conciliação e mediação que eu estou comentando com vocês. Tá? Agora vamos lá. Professor, o juiz marca a audiência, mas eu não quero, eu já disse que não queria. Eu preciso comparecer? Precisa. Professor, se eu não compareço, cuidado. Nós estamos trabalhando com o procedimento do Código de Processo Civil. Eu não estou falando de juizado especial. No juizado especial, o não comparecimento das partes às audiências geram efeitos diferentes. Se é o autor que falta, extinção do feito sem análise do mérito. Se é o réu que falta, revelia. Tá? Aqui, não. Se a parte não comparece à audiência de conciliação e mediação sem uma justificativa plausível, ok, o Estado olha e diz, beleza, não vai ter acordo. Mas é uma sacanagem. Porque a gente marca essa audiência, a pessoa mesmo assim não vem sem nenhuma justificativa plausível. Ela vai ser prejudicada processualmente falando? Não. Ela não vai ter um prejuízo processual. Não vai ter extinção do feito, não vai ter revelia, não vai ter nada disso. Mas vai ter uma multa. A lei prevê uma multa de até 2% da vantagem, porque eles entendem que isso seria um ato atentatório à dignidade da justiça, tá? Essa multa é revertida em favor do Estado, da União, se for Justiça Federal, ou do Estado. Cuidado,
Não é a multa para a parte contrária. Então, o autor faltou à audiência, multa de até 2% para o Estado. O réu faltou à audiência, multa de até 2% para o Estado. Autor e réu faltaram à audiência, multa para um, multa para o outro, destinatário, o Estado. Lembrando, até 2%. E claro, é a falta injustificada. Se por alguma razão a parte consegue demonstrar razões que justificam a ausência, o ideal é que não se aplique essa multa, por óbvio, e que se designe uma nova data para essa audiência aí. Beleza? Professor, as partes vão à audiência, sim ou não? Sim. É uma audiência para tentar uma conciliação, uma mediação, em resumo, para tentar resolver a questão por meio de acordo, certo? Certo. As partes precisam estar representadas por advogado? A lei vai dizer que sim. E por quê? Quando a gente trabalhou os princípios que regem a conciliação e mediação, a gente viu que um desses princípios é o princípio da decisão informada. É a ideia de que a pessoa decida, escolha conciliar sabendo o que está fazendo. E para saber o que está fazendo, olha, nada melhor do que estar assessorada ali por um advogado. Então a lei vai exigir que as partes estejam, sim, representadas, ou melhor, acompanhadas nessa audiência, tá? Por um advogado ou por um defensor público, tá? E além disso, a lei possibilita, aqui ó, vou colocar uma observação nesse ponto aqui que é importante, que a parte esteja representada por alguém. Que se dê procuração para alguém, para que represente ela naquela audiência, com poderes de negociação e transação. E aqui há uma grande polêmica. O advogado pode ser essa pessoa? Alguns dizem que não, alguns dizem que sim. O entendimento que vem vigorando é que sim. Se o advogado tiver poderes específicos para transacionar, para fazer acordo, beleza. Ele pode ser o representante da parte nessa audiência aqui, tá? Havia aquela discussão, mas o advogado não pode figurar como preposto e advogado ao mesmo tempo. Mas aqui ele não é um preposto, aqui ele está apenas representando para fins de negociação, para fins de transação, tá? O que entende-se que o advogado não pode ao mesmo tempo estar representando os interesses da parte como advogado e como preposto, mas um preposto geral. Aqui não. Digamos, seria um simples representante somente para tentar a transação ou a conciliação. Beleza? E para finalizar, 2 últimos pontos, tá? Primeiro ponto é a respeito da intimação das partes para essa audiência, tá? Como é que as partes vão saber dessa audiência? Bom, o autor do momento que distribui a petição inicial e o juiz a recebe, ele vai marcar a audiência e vai intimar o autor na pessoa do advogado desse. E o réu, gente, ele é citado, para comparecer a essa audiência. Lembrando que quando se marca a audiência, em princípio o réu é citado para comparecimento e não para se defender. O prazo de defesa vai começar somente depois de frustrada essa tentativa conciliatória, tá? E por fim, a jurisprudência já enfrentou situações em que o juiz não marca essa audiência e a parte pede, eu quero que marque, e o juiz indefere, o juiz dá uma decisão dizendo que ele indefere e entende que não é o caso de marcar essa audiência. É uma interlocutória, tá? E pela ideia do princípio lá pela ideia da taxatividade mitigada, que o STJ já adotou, entende-se que essa decisão seria passível de agravo do instrumento, tá? Então, quando você pede para que o juiz marque essa audiência de conciliação, porque ele esqueceu, não marcou e ele indefere o pedido, não vai marcar, caberia agravo do instrumento dessa decisão aí. Beleza? É isso então. Um grande abraço, bons estudos e claro, não deixa aqui de compartilhar o conteúdo, comentar aqui embaixo, curtir e se inscrever no canal. Um grande abraço e até mais.